Olá, meus queridos, hoje eu vou contar a história para vocês do Rolls Royce do John Lennon. Aliás, dos dois Rolls Royces que o John Lennon tinha. Aliás, parecia que era três, mas na verdade eram dois. Eu vou contar como que o John os comprou e o que aconteceu com eles. Então, mas vamos embora, saber do school. Vamos lá. Meus queridos, o que foi que aconteceu? Antes de acontecer alguma coisinha, eu gostaria de pedir atenção de vocês para um fato. Nosso querido Marco Antônio Malagoli, né, o papa da bitomania brasileira, o Marco, um dia desse, ele me escreveu pelo WhatsApp falando que ele precisava fazer uma cirurgia cara no zóio, no olho. Eu até cheguei a apresentar para ele um aluno meu, que é médico, é proctologista. O Marco Antônio João, que isso, meu camarada, é outro olho, o olho da cara. Peço desculpa o Marcão, mas eu cheguei a falar pro Marcão para ele poder fazer um apoia-se, alguma coisa assim, para poder ajudar na cirurgia dele. Mas o homem não quis, o homem é teimoso, ele quer que, se as pessoas puderem, de uma forma mais legal, na visão dele, irem lá na lojinha dele da Revolution, né, e comprarem os produtos, e assim vai ajudar a ele a poder fazer a cirurgia dele, né? Então eu vou deixar o link aqui para baixo da loja virtual do Marco Antônio Malagoli. Se vocês quiserem comprar algum artigo Beatle, alguma coisa bacana, você também vai estar ajudando o Marco a pagar o proctologista. Seja lá, Marcão, depois ele me conta. Galera, um abraço, Marcão, tudo de bom para você, Marco. Meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que em 1965 os meninos começaram a ganhar muito dinheiro, mas era muito dinheiro mesmo. Né? E aí alguns luxos, né? John Lennon comprou uma casa em Weybridge, uma mansão absurda, demorou até para poder usufruir da casa, porque a casa precisava de muita reforma. Ele acabou, ele e a Cynthia, o pequeno Julian, e a mãe da Cynthia também, e a governanta, e o chofer, todo mundo morando no sótão por algum tempinho, para até poder eles acabarem de construir a casa ali, fazer tudo bonitinho, do jeito que a Cynthia e o John queriam, né? Mas nesse meio tempo, o John decidiu agora, meu querido, comprar um Rolls Royce, um Phantom, 1965, preto. Olha o bicho aí, olha que coisa bonita, né? Os Beatles, ele ficou muito famoso porque as pessoas pensavam que esse carro era dos Beatles, né? Na verdade, esse carro era do John. Os Beatles, cada um tinha os seus carros e tudo mais, mas como o John morava em Weybridge, ele via descendo ali, ele pegava o Ringo na casa dele, né? E depois pegava o Joy, depois pegava o Paul, se encontrava todo mundo, e eles aí foram no Palácio de Buckingham para poder receber lá a medalhinha da Rainha Elizabeth, também a tia Beth, que eu gosto tanto. Beijo para ela, tia Beth. Não liga pro Harry não, que é um babaca. E aí o que foi que aconteceu? O tempo passou. Quando foi ali por volta de 1966, o John pegou esse Rolls Royce, e como os Beatles haviam parado de fazer turnê na segunda metade de 1966, o John prometeu ao Richard Lester, que fora o diretor de A Hard Day's Night e também de Help, de que ele faria um filme lá em Almeria, na Espanha. Então ele manda lá o Rolls Royce, porque o Rolls Royce John Lennon, meus queridos, tinha tudo. Tinha aparelho de som lá dentro, tinha televisão, ele podia colocar o disco de vinil, tinha atrás, aqui atrás, assim, tinha uma pequena geladeira, um freezerzinho para ele colocar as bebidas dele, e o carro era todo pintado de preto, o que a Rolls Royce não quis fazer. O John queria pintar o radiador de preto, para vocês terem uma ideia, mas aí o Rolls Royce falou que não. Então aí pintaram as rodas, pintaram as janelas e tal, e o John Lennon voltava da boate, meu querido, ele saía da boate, ele entrava dentro do carro, mesmo que tivesse de dia, para ele estava de noite, né? E muita mulher ele comeu ali atrás, meus queridos, Deus me livre, guarda, o John Lennon era doido. E aí o que aconteceu? Tem até uma história engraçada que o John falou uma vez, que quem comprou também um Phantom foi o Brian Jones, dos Rolling Stones, e o dele era prateado, era a coisa mais linda. E o John mandou instalar em seu Rolls Royce um sistema de som de que ele falasse com as pessoas lá fora, tipo um carro da polícia, atenção, por favor, e tal. E uma vez ele viu e reconheceu o Brian Jones, ele pediu para o Alf Bicknell, que era o motorista, um dos motoristas do John, falou assim, para atrás dele ali. E aí ele viu aquela cabecinha, porque o Brian não havia pintado as janelas ainda, né? Ele viu aquela cabeça loura sentada no banco de trás, todo bonitão. O John pega o microfone e fala, Brian Johnson, você está preso, desça no carro agora. O Brian Johnson quase que morreu ali das brincadeiras do John. Então foi isso aí, meus queridos. Mas aí, quando o John volta para a Inglaterra,
por ter ficado em Almeria ali, o carro começou a dar uma porrada de problema. Então o John manda para a oficina e aí ele tem um PIN. Vocês devem lembrar que o George Harrison pintou a sua guitarra, o John também pintou, o Paul também pintou o seu Rickenbacker. Ele não ia pintar o Hofner dele, mas ele pintou o Rickenbacker que ele ganhou da Rickenbacker. E o John decidiu mandar pintar em cores psicodélicas o seu Rolls Royce preto. E ficou isso aí. That was one of the wheels of John Lennon's Rolls. It's a gas. If you're over 80, that means it's fat. Não, mas vamos colocar colorido, né? Ficou isso aí, ó. Lindo, né? O Rolls Royce ficou lindo. Há lendas que uma vez uma mulher pegou um guarda-chuva e mandou na cabeça do John Lennon por ele ter feito, ele não poderia ter feito isso com um símbolo nacional, que é o Rolls Royce. Porque o Rolls Royce, meus queridos, é o símbolo da riqueza. Até hoje tem rapper que usa Rolls Royce, né? Mas naquela época ali era uma coisa da realeza, né? Mas aí o John Lennon queria nem saber, mandou pintar o bicho todo colorido, né? E ele andava pelas ruas de Londres com aquele bichão bonito, aquela coisa toda. Só que aí o que foi que aconteceu, meus queridos? Uma coisa peculiar, ele conheceu a Yoko Ono. E a Yoko Ono, ali por volta de 68, ela deve ter achado na cabecinha dela aquele carro, a coisa mais brega do mundo. Ela falou pro John, pinta ele de branco, John, corta metade e coloca... Não, foi nada disso não. As coisas malucas da Yoko. Ela pediu para pintar de branco. O John falou assim, eu não vou pintar, porque na cabeça do John Lennon aquilo ali era uma obra-prima. Então ele enfiou o carro na garagem, né, e comprou um outro Rolls Royce e ele mandou sair da fábrica pintadinho de branco. Todo branco, por dentro, por fora, motorista, tudo, as rodas, pneu, todo mundo de branco, motor, o cara queria tudo branco. E mandou instalar tudo de novo ali dentro. Mandou pintar as janelas de preto, que também não é pintar a janela de branco, ia ficar parecendo uma ambulância de gente chique. Então o que foi que aconteceu, meus queridos? O John manteve o seu Rolls Royce colorido na garagem, né? Ele se separa da Cintia e tal, ele compra aquela casa em Ascot, soca o bicho lá. E pelo menos o que parece, a Yoko Ono não gostava do carro, mas o John se recusou a vender. O carro ficou quieto, daí ele ficava andando para lá e para cá com o seu Rolls Royce branco, né? E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Em 1971, como a gente sabe, o John Lennon muda para Nova York, né? E ele não pôde levar muita coisa junto com ele não, mas ele decidiu mandar entregar lá em Nova York, atravessar o Atlântico, o seu Rolls Royce colorido. Mas quando ele chega em Nova York, vocês sabem muito bem que o John começou a se enveredar com aquele povo lá daquela esquerda maluca contra o Vietnã, querendo matar o Richard Nixon, aquele troço todo, papapá. E aí o John se sentiu um tanto quanto envergonhado, ficando andando com aquele bicho colorido em Nova York, né? Então o que o John fez? Ele alugou o carro para o Bob Dylan. O Bob Dylan estava em turnê. Então o Bob Dylan falou assim, eu vou ficar com o carro. O Bob Dylan ficou com o carro, mas o Bob Dylan não quis comprar o carro e o John Lennon também não quis vender. O que aconteceu? Que depois que o Bob Dylan devolveu o carro para o John às vezes emprestava ele para algum evento que tinha em Nova York, para pessoas que queriam andar no carro do John Lennon, papapá. O John enfiou esse carro numa garagem, meus queridos, e ele ficou de 1973 até 1977 sem manutenção, sem nada, enfiado numa garagem em algum local de Nova York. Aí você deve pensar assim, porra, cara, e aí? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que por volta de 1977, o John, vamos dizer assim, ele caiu na malha fina. Ele começou a dever uma graninha pro imposto de renda lá, pro leão americano lá, né? Então o que foi que aconteceu? Ele conversou com seus advogados, contadores, papapá. Se ele doasse esse carro, ele teria um abatimento de $150 mil. Guarda esse número, $150 mil lá no imposto de renda dele. Então o que aconteceu? Ele deu o carro para o governo dos Estados Unidos, olha que loucura. Ele deu, entre aspas, né, por $150 mil. Beleza, ele não precisava pagar os $150 mil, ficou elas por elas. O que acabou acontecendo? Que o governo dos Estados Unidos não sabia o que fazer com aquele carro, enfiou o carro numa garagem e lá o deixou. Aí você deve estar perguntando, e o Rolls Royce branco? Bom, o Rolls Royce branco, o John não mandou ele para Nova York. Ele ficou enfiado na garagem lá em Ascot. Quando foi em 1973, o John Lennon já estava com a May Pang, naquele final de semana perdido, que de perdido não tem nada. Ele pede a May Pang para voltar lá em Ascot, porque ele não podia voltar por causa daquele problema do green card. Então a May Pang vai e o John fala, cara, eu quero todas as minhas guitarras, eu quero tudo. A única guitarra que o John levou em 1971 para Nova York foi aquela Cassino dele, que ele toca no telhado, aquela coisa toda. E aí, meus queridos, o John
pede a May Pang para que traga todas as Rickenbackers, tudo que era dele, farda do Sgt. Pepper, o terninho dos Beatles, aquela coisa toda. E é uma história engraçada que ele pediu para May Pang ir a Liverpool e trazer a famosa Galotone, que foi a primeira guitarrinha que o John teve na vida. Para susto da May Pang, aí foi encontrado um baú na casa da tia Mimi, e a tia Mimi falou assim, Galotone, o que é isso? Isso é uma guitarra inquebrável, foi a primeira guitarra que o John teve. E a tia Mimi contou para a May Pang, falou assim, fala para ele que eu doei aquela guitarra, uma instituição de caridade. O John Lennon deve ter ficado putíssimo, mas enfim, uma das coisas que o John falou para a May Pang colocar na bolsa e levar era o seu Rolls Royce branco. Mas aí ele acabou descobrindo, conversando com o Ringo, que o Rolls Royce estava em péssimas condições. O Ringo, ao comprar a casa em Ascot, o Ringo não queria, o Ringo tinha os seus próprios carros. Eles decidiram vender o Rolls Royce branco. O Rolls Royce branco foi vendido, sabe para quem? Sabe para quem? Alan Klein. Alan Klein pegou o carro, usou um pouquinho e enfiou dentro de uma garagem, ó. Meus queridos, por volta de 73, ninguém nunca mais viu o Rolls Royce branco do John Lennon. Quando, lá por volta de 2013, mais ou menos, quando o Alan Klein morre, olha que coisa interessante. O filho do Alan Klein, que herdou tudo, ele acabou descobrindo no inventário que havia um Rolls Royce enfiado numa garagem em Londres. Então ele sai de Nova York, vai até Londres, chega lá, o Rolls Royce estava praticamente no chão. Estava todo arrebentado. E era o Rolls Royce branco do John Lennon. O Alan Klein era tão rico, mas tão rico, que ele esqueceu até de falar para os filhos que tinha um Rolls Royce que pertencia ao John Lennon numa garagem ou no local. E aí o que ele fez? Ele largou o carro lá. Quando o filho do Alan Klein descobriu, ele ficou chocado. Por quê? Porque havia uma história, pelo menos nos Estados Unidos, de dois Rolls Royce brancos, que falavam que era o Rolls Royce John Lennon. Estava em museu, estava em exposição e tudo, mas era tudo mentira. Porque o cara tinha toda a documentação desse Rolls Royce. Chegou um em 1985 a ser leiloado para uma instituição de caridade, uma coisa assim, mas era tudo mentira. E acabou que o filho do Alan Klein acabou respondendo a diversos e-mails que vários colecionadores de Rolls Royce e Beatlemaníacos, não é meu caso, né, meu caro, né, que eles queriam muito saber onde é que está esse carro. O carro não evaporou, né? Então quando eles descobriram esse carro, o filho do Alan Klein falou assim, eu vou mandar reformá-lo e vou colocar em algum museu aqui em Londres ou em Liverpool para que as pessoas possam ver da mesma forma que as pessoas podem ver o Rolls Royce colorido, que eu já vou voltar nele. Então o que aconteceu? Por causa da pandemia, o filho do Alan Klein falou que o carro deu uma paradinha na reforma dele, mas deve retomar em breve. Então em breve, meus queridos, a gente deve ver esse bicho branco por aí, o original, que era mesmo do John Lennon. E aí você deve estar se perguntando agora, Gilvan, por que você é tão lindo? Não! Você deve estar se perguntando o que aconteceu com o Rolls Royce colorido. O Rolls Royce colorido, o governo não sabia o que fazer. O John Lennon morreu, meus queridos, tudo que era do John Lennon ficou assim, uau, porra, tal. E aí o governo americano decidiu leiloar o Rolls Royce colorido, que agora era de posse dele. E aí foi leilão e chegou a 2 milhões de dólares, bem diferente dos 150 mil que o John deu. Aí o Ono deve ter, nossa senhora, mas foi rasgado as calcinhas, gritado daquele jeito doido dela, porque foi a 2 milhões, mas quem comprou? Um milionário. E esse milionário, mais tarde, ele decidiu doar para o governo do Canadá. Lá na British Columbia, eles pegaram o Rolls Royce do John Lennon e desde os anos 80 ele está num museu e ele é muito bem cuidadinho, saca só. Eles cuidam do bichinho, meus queridos. Ele vai, toda vez que a Rolls Royce vai fazer algum evento, ela pede o Rolls Royce da Rainha Elizabeth e pede o Rolls Royce colorido do John Lennon. Tá lá, já falaram que mais ou menos esse Rolls Royce deve estar valendo em torno de 10 milhões de libras. Mas o pessoal lá da British Columbia falaram que não. Ele pertence ao governo, ele está aqui no museu e não há interesse nenhum em vendê-lo. E essa é a história dos dois Rolls Royce John Lennon. Um está no museu, onde que quem for lá no Canadá vai poder ver, e o outro, em breve, deve aparecer, de acordo com o filho do Alan Klein. O último carro que o John Lennon teve, só agora fechando o nosso vídeo, por incrível que pareça, o John Lennon, quando morava em Nova York, ele tinha uma perua Mercedes. Olha a bicha aí. Meus queridos, não era nada demais não, que ele pegava essa casa e ia para casa de praia dele em Rhode Island e aquela coisa toda, onde ele tinha uma casa lá com a Yoko e tudo mais,
Quando foi por volta de 1984, a Yoko Ono já não sabia o que fazer com aquela Mercedes perua que estava na garagem lá da Dakota. Ela decide vender e essa perua hoje está num museu, do Museu do Automóvel, mas ela não é muito icônica como outros carros que os Beatles tiveram. Paul McCartney tem um Rolls Royce antigo pra caramba, né? Que ele foi até na premiere do Yellow Submarine, olha as fotos aí. E ele também levou a filha Mary no dia do casamento dela, ele dirigindo. Esse carro às vezes está ali em Cavendish Avenue. Então, meus queridos, outro dia eu falo para vocês de outros carros que os Beatles tinham, como a McLaren do George Harrison, e a vez que o Ringo pegou a Mercedes, capotou, saiu, meu querido, voou, caiu de nariz na casa da mulher, fez um buraco desse tamanho, quase morreu em 1979. Ele é Barbara Beck, chapadérrimo de 1980, desculpa. Ringo era muito doido. Um abraço para vocês, você se cuida aí, e se puder ajudar o Marcão lá para ele operar os olhos, é sempre bem-vindo. Um abraço, fiquem com Deus.